Bom dia, paz e graça. A primeira reflexão desse ano ela se encontra no livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 11, que diz assim: Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que não blasfema contra ti na tua face, o inimigo, né? Nosso adversário falando com Deus. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E saiu Satanás da presença do Senhor. É uma história muito falada, muito ouvida, a história de Jó, né? Que principalmente eu estava refletindo o capítulo 1, capítulo 2, ontem, hoje. E a gente, quando lê, a gente compreende que era um homem, o maior, né, o mais rico ali do Oriente. Era um homem que tinha muitas posses, ele tinha bois, jumentas, muitos servos, ovelhas, camelos, e tinha 10 filhos. E quando o inimigo, né, faz aquela visita ali junto com os filhos de Deus no céu, segundo o livro aqui de Jó, aí é o Senhor quem pergunta para ele: tem visto meu servo Jó, homem temente a Deus, fiel, íntegro, reto, né, que se desvia do mal? O inimigo fala: mas o Senhor cerca ele de bens, de bonança, né, de proteção, e o Senhor permite. Só que o Senhor permite, toca em tudo. E tocou. Jó perdeu tudo. Jó perdeu bois, Jó perdeu as jumentas, Jó perdeu ovelhas, era tudo em grande quantidade. Jó perdeu servos, Jó perdeu os camelos, e por fim ele perdeu 10 filhos, ou seja, 7 filhos e 3 filhas. Ele raspou a cabeça, rasgou as suas vestes e foi chorar. E o inimigo achou que estava pouco. Então o inimigo pede de novo para que toque, o Senhor permite que toque o corpo físico. E foi, né, colocado em Jó uma lepra, da sola do pé à planta da cabeça. E Jó continuou ali naquele sofrimento. Ele perdeu a esposa, ele perdeu os bens, ele perdeu o filho. E o inimigo achou que ele estava derrotado. Achou que ele estava derrotado, achou que ele ia blasfemar contra Deus. Só que essa mensagem, essa reflexão nos traz algo muito interessante. O que é o meu tudo? O que é o seu tudo? O meu tudo, o seu tudo, não pode ser os bens materiais que nós temos, não pode ser o carro, a casa, o trabalho, a nossa saúde e nem a nossa família. O nosso tudo tem que ser Deus. Quando nós observamos que Jó perdeu tudo, Jó perdeu os bens, Jó perdeu a saúde, a própria esposa se levantou contra ele, mas Jó não perdeu a sua fé, Jó não perdeu a sua esperança em Deus. Então, nesse primeiro dia do ano, dia útil, hoje, segunda-feira, né, o que eu quero trazer para nós como servos do Senhor. O nosso tudo é Deus, o nosso tudo é a nossa fé que nós temos em Deus, que nós jamais venhamos perder a nossa fé, que nós possamos perder a nossa saúde, perder a nossa família, perder os nossos bens, perder o trabalho, perder tudo, mas que jamais perdemos a nossa fé, não podemos perder a nossa fé. O nosso tudo tem que ser Deus. Nós temos que estar firmado em Deus e não no que nós temos. Amém? Que essa semana seja uma semana de reflexão, uma semana onde nós venhamos colocar verdadeiramente o nosso tudo na presença de Deus, que é o nosso coração cheio de Deus, o nosso coração cheio de alegria de servir e de ser servos de Deus. Que nós tenhamos uma semana abençoada em nome de Jesus.